Mas esse trabalho é um trabalho, ó, interior, né? Eu preciso trazer uma luz para aquela sombra, ó. Aquele bicho que está lá dentro da caverna, que só dá para ver os olhos dele, é essa questão do passado que não foi resolvida. Então ele toma esse espaço interno para ele, né? Eu preciso resolver porque eu preciso liberar esse espaço para a chegada de novas coisas. Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura semanal para o signo de Áries. É uma leitura atemporal geral para o coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende e sente que ressoa com você, que serve para você sem precisar forçar nada, e isso é muito importante, tá, pessoal? Caso você tenha um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, assista também às leituras dos signos fortes que você tem no seu mapa, como por exemplo a Lua e o Ascendente. Se você for novo em nosso canal, gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se por favor, curta, comenta, compartilha, se lhe for possível, é claro, é que cada ação dessa contribui de forma generosa para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal e isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui. Assista também até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora. A gente vai ver primeiramente essa tiragem, que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência, a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura, vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final dessa leitura, tá? Para Áries, qual é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Áries precisa saber essa semana? Ou quando encontrar essa leitura, por favor. Cara, um 6 de copas é uma carta que remete à nostalgia, hein? Pode estar ligado ao passado. Se bem que é uma carta de gratidão também, né? Mas ainda que numa perspectiva mais do passado, pode ser também a gratidão por uma experiência vivenciada, né? Bom, vamos ver mais aqui. Mas geralmente leituras que abrem com o 6 de copas nos remete a alguma situação que envolve o passado, tá? Uma 9 de paus aqui é como que se alguém não solta esse passado, tá? Seja uma pessoa, seja uma situação, uma lembrança. Nossa, como era bom, né, aquela época. Vamos ver mais uma. Só que também, nesse 9 de paus aqui, a pessoa ela tá bem machucada, né? Pode ser que essa questão de viver ainda no passado, olha, esteja machucando Áries aqui de alguma maneira. Claro que pode estar invertido. Olha aí, ó, tô falando que tem um lance de não soltar aqui, ó. O Cavaleiro de Ouros fala de lentidão. Eu até sei que essa situação, ela já foi embora da minha vida, mas eu ainda tenho esse sentimento que sim, está indo embora, mas nossa, como que estivesse demorando uma eternidade para mim esquecer, para mim superar, para mim curar, para mim abrir mão definitivamente desse algo do passado, tá? Seja uma, igual eu falei, uma pessoa, uma situação, uma energia, um pensamento, um sentimento. Ó, 9 de espadas no fundo do maço. Como que se dissesse, ó, Ares, que a insistência nesse passado, seja como for a natureza desse passado, quanto mais eu fico nisso, mais a tendência é que eu gere situações de, ó, preocupação. Nossa, será que não vai embora logo isso que eu sinto, né? Ou essa pessoa? Será que não sai do meu coração? Eu não sei o que é, tá? Esse passado aqui. Mas tem 9 de espadas, 9 de paus, que dá 18, que remete fortemente ao arcano maior, a lua, né? Porque 18 é o arcano maior, a lua.
A lua também fala dos aprisionamentos do passado. Ah, só que eu sinto que é alguma coisa que não é aquela nostalgia que se fala, nossa, putz, meu, como é bom lembrar disso de vez em quando. Pelo contrário, eu vejo que é alguma coisa que é como se a gente implorasse para que saísse logo da nossa vida, né? Eu quero esquecer disso, eu quero esquecer que eu vivenciei isso, eu quero superar essa situação que eu vivi com a pessoa. Eu preciso me curar disso. Porque 18, que apareceu aqui na numerologia, que é a lua, fala muito da gente repreender, né? Eu reprimo também, né? Repreender não, eu vou reprimindo aquele sentimento e não quero soltar, né? Seja lá o que for, uma saudade também. Tem até um pajem de copas aqui, tá? Que é a questão de, cara, eu não consigo lidar de uma maneira madura com esse sentimento, com esse pensamento ou com essa pessoa, seja lá o que for, esse passado aí para você, tá? Que se ainda não insistir muito nisso, vai virar quase que uma sombra isso daqui, né? Um tormento mesmo. Vamos ver com o baralho da Maria Padilha para a gente entender melhor essa situação. Eu vejo uma necessidade de superação ou de cura aqui, desapego, tá? Se estiver invertida, bom, daí no caso é a pessoa que você está lidando, né? Olha, moedas e riquezas invertido embaixo do seis de copas, então, é claro que pode ter existido um valor nessa leitura não, pode ter existido um valor nesse passado aqui, né? Mas, cara, essa moedas e riquezas vindo invertido, uma das coisas que ajuda aqui é entender que esse algo ele não volta mais. Ele perdeu o valor. Não adianta mais a gente cultivar esse valor em nós, sendo que aqui é algo que já não é mais pautável, né? Ele simplesmente não existe mais. Então, moedas e riquezas invertido fala, não, olha, isso não tem mais um valor, né? E outra, cultivar isso daqui bloqueia qualquer outros valores que possam entrar na nossa vida, sejam eles materiais, físicos, financeiros, ou até valores que estão relacionados às emoções, como por exemplo a chegada de novas pessoas na nossa vida, tá? Quando eu liberto esse passado, eu deixo um espaço em aberto para ser preenchido, seja de qualquer natureza que for. Olha, espiritualidade menor. Embaixo dessa carta aqui do nove de paus. É uma situação que, meu, deve estar machucando muito, viu, para quem ressoar, porque espiritualidade menor fala que a pessoa ela tá até já com a energia bem baixa, consegue entender? Por vezes até a autoestima, tudo bem baixa, né? É claro, sempre tem aqueles que falam, não, passado tem que ficar no passado, coisa e tal, eu supero mesmo. Olha, eu acho maneiro se for verdade, tá? Porque na maioria das vezes a gente só joga um tapetinho por cima dessa situação toda aí e continua a vivenciar a vida. Cedo ou tarde a gente tropeça, tá? Então, antes de falar que superou, não falar para mim, falar para você mesmo, né? No entendimento pessoal que você precisa ter com essa situação, se lhe for o caso. Ver
analisar certinho e falar, não, mas será que realmente eu já estou bem com essa situação? Tá? Ou será que eu estou mesmo vibrando numa energia um tanto quanto mais baixa, justamente porque essa situação do passado, ela me rouba muito essa energia, né? Isso abaixa a minha vibração. Olha, passado ou amor perdido, não tem como, tá? Se não for para você essa leitura, meu, tranquilo, eu vou entender. Daí você vê um signo forte que você tem no seu mapa, como uma lua, um ascendente, tá? Mas essa situação específica é relacionada a alguém do passado, alguma situação do passado, ó. Passado ou amor perdido, entendeu? Então aqui, se não for uma pessoa, é uma situação do passado que ainda rouba muita energia. Por quê? Porque ainda não curou, porque ainda não resolveu a situação. Pode sim, claro, né, ter aí conseguido se estruturar um pouco, jogou um tapetinho por cima daquela situação e tá aí vivendo a vida. Claro, é lícito, né? Não, não dá pra gente julgar, a vida tem que continuar. Mas olha, quando eu não resolvo as coisas e parto já para outra, isso tende a se perpetuar e aí, ó, ficar causando um pouquinho aí de frustração, de incômodo, porque vira e mexe eu volto a pensar, eu volto naquela situação. E quando eu resolvo, eu deixo a situação partir para sempre, né? Olha só, morte ou alguém que foi embora. Mais uma carta que remete ao passado. Então, isso aqui confirma. Olha, se não for para você, eu vou entender. Mas aqui é uma situação do passado que não pode mais continuar a existir. Tá? Não tem mais condições. Vamos ver com o tarot da Rosa Cruz essa semana, para a gente fazer o desfecho. Seja lá o que for isso daqui, tá difícil de superar. Olha, Arcano Maior Papa, hein? No desfecho. Energia de touro. Isso daqui, esse passado pode até estar relacionado a parcerias, compromissos, que o Papa pode falar disso também, até de casamento. Tá? Então, confirmando aí para alguém que sente que é essa leitura. Só que o próprio Papa também, ele é um arcano muito espiritual, né? Como que se nessa situação aqui, a gente devesse investir fortemente na nossa busca espiritual para que a gente consiga ter a força de trazer a superação, a cura, a libertação desse algo. Olha, 8 de ouros invertido. Ele invertido é como se ele narrasse a falta de capacidade do indivíduo de trabalhar na superação de algo. É trabalhar de fato, pessoal. Igual eu falei, não é jogar o tapete por cima e seguir a vida, tá? É trabalhar na resolução da situação, seja ela qual for. Tá? Ao mesmo tempo, isso aqui pode falar de intrigas também. Poxa, eu estou sem falar com aquela pessoa. Vejam aí o que é. E caíram duas aqui, ó. 5 de paus, olha aí que interessante, né? Ó. Nessa carta, a pessoa ela entra na caverna, ó, para enfrentar aquela sombra que está incomodando. Ó os olhos das sombras lá, né? Ó.
Então, essa carta dá certinho para o que a gente está falando. Por quê? É essa a questão. Eu tenho que visitar esse monstro aqui, que é esse passado, e trazer uma luz, né? Tanto é que ele está com uma luz lá. Eu tenho que levar às claras aquela situação do passado, até porque apareceu a energia 18 aqui, na numerologia, que é o arcano maior, a Lua. A gente falou, a Lua fala desse reprimir, dessa escuridão, por quê? Porque a Lua aparece à noite, né? Onde as coisas estão mais embaçadas, eu não tenho clareza, né? Mas esse trabalho é um trabalho, ó, interior, né? Eu preciso trazer uma luz para aquela sombra, ó. Aquele bicho que está lá dentro da caverna, que só dá para ver os olhos dele, é essa questão do passado que não foi resolvida. Então ele toma esse espaço interno para ele, né? Eu preciso resolver porque eu preciso liberar esse espaço para a chegada de novas coisas. Olha lá, 4 de espadas. É o descanso do guerreiro. Olha só essa pessoa, né? É claro, ela tá ali com a roupa toda rasgada. Dá para ver que ela passou por uma batalha, né? Mas ela tá ó, em constante oração, porque ela tem a fé, a determinação que ela precisa para vencer, né? Para vencer esse monstro que nos assombra. E a gente falou aqui, né? Apareceu o arcano maior Papa. Eu preciso ter essa fé que alimenta nessa questão de eu ir enfrentar essa situação que está impedindo, né? Essa situação, ela se torna quase que um freio de mão puxado na nossa vida. Eu não consigo progresso enquanto eu não me resolver com essa situação. Pode ser uma mágoa de alguém, alguma coisa que a gente guarda, né? Pode ser inúmeras coisas. Ó, no fundo do maço, um rei de paus, tá? O rei de paus, que daí sim aqui ele tá numa expressão de tranquilidade, né? Olha, tá até de olhos fechados, meditando aqui, né? Bem tranquilo, como que se tivesse resolvido aquela situação que um dia o assombrou. 5 de paus, que é os conflitos internos também, tá? Vou ler uma runa, pode ser? Pra gente encerrar essa leitura. Precisa buscar força para lidar com essa situação, com esse monstro aqui interno e, cara, sair vitorioso dessa situação, assim como esse rei de paus aqui, para você ficar tranquilo, né? Olha a expressão desse rei, é expressão de vencedor, tá? De quem liberou, de quem venceu esse algo que assombra, que possivelmente tem uma relação com o passado, tá? Ah, mas passado quando? Cara, ontem já é passado na minha vida, tá? Não importa quando é. Olha lá, Ingus, caiu invertida ainda, hein? Vamos ler as duas posições, em pé, mas caiu invertida, tá? As runas podem trazer uma informação complementar. Só que posição invertida ela não possui, tá escrito aqui. Então, vamos ler ela em pé. Essa runa significa fertilidade. Aproveite esta runa para finalizar o que foi começado, olha aí. Pois Ingus dá força para concluir as etapas da vida, aniquilando os medos, olha lá, ó, os medos, né? As preocupações. As novas fases que estão por vir exigirão de você a renúncia de atitudes, relacionamentos e projetos para deixar o caminho livre às mudanças. A gente falou que tem um espaço que precisa ser liberado.
Olha só que interessante, Ingus está associado à Lua. Apareceu aqui a energia da Lua. Por isso, influencia o lado feminino do ser, gerando novas formas de viver, inclusive despertando o interesse em encontrar a pessoa certa para um relacionamento amoroso, tá? Não precisa ser sobre isso, mas a runa traz isso. Então, se ela influencia o lado feminino do ser, né? Nós homens também temos o lado feminino. Pode até trazer uma questão, o Ares, muito até maternal para mim, sabe? Falando a real. Uma questão de, putz, eu necessito de afeto, mas também ao mesmo tempo não me abro para isso. Ou, cara, tem uma situação aqui interna que é sobre a minha mãe que eu não consigo resolver. Ah, pode ser também, sim, é claro, uma situação de se negar ao desenvolvimento do lado feminino do ser para os homens. Tá? Mas é interessante que, feito esse trabalho que a gente comentou anteriormente, eu abro esse espaço, eu deixo a via livre para que o melhor possa começar a acontecer. Tem algo aí ocupando espaço que está relacionado ao passado, que precisa ser libertado para que coisas novas cheguem. Essa foi a sua mensagem semanal, espero que você tenha gostado. Mais do que isso, que tenha feito um sentido, ajudado alguém de alguma maneira, trazendo um incentivo, um esclarecimento, um empurrãozinho para frente, seja qualquer que for a ajuda, já está bom para mim. A minha missão sempre é ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando eu ajudo ao menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito. Se você for novo em nosso canal e gostou, vai se inscrever agora para ajudar a gente, curta, comente e compartilha se lhe for possível, e a gente vai se vendo sim nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte com tudo isso você merece e até logo, Aries.